Ahn, vou compartilhar a tela. Deixa eu só aqui. Aqui. Tá, então assim, na apostila de vocês, ela está falando exatamente sobre essa questão do contexto da filosofia, né? Quais são os principais filósofos, né? E de que forma a filosofia nos trouxe principalmente essa base, né? Do que seria racional, do que racionalizar as coisas, tá? Então hoje a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre alguns teóricos, exatamente, ou quase exatamente, o que está na apostila de vocês, certo? Bom, qual é a ideia? Então, na Grécia Antiga, né, se tinha esse conflito, né, do que seria mito e o que seria razão. Tá? Então, era que a gente entendesse, né, por que essas ideias, no caso mitológicas, faziam parte do cotidiano, né, das pessoas. Tá? Então, essas narrativas, né, começaram a ser, digamos assim, desmistificadas, né? De tentar ver que aquilo que acontecia no mundo já não era mais por conta dos deuses mitológicos, né? Era exatamente por uma questão racional, né? De tentar racionalmente, racionalizar aquilo ali, algo físico, certo? Então, o que a filosofia introduziu, principalmente na Grécia Antiga, que era onde se tinha essas mitologias, né? A ideia da explicação racional, né? De entender os fenômenos, da descrição desses fenômenos de uma forma, na época não se falava, né? Mas em termos científicos, né? Então, o que eles trouxeram, né? Que inclusive, fundamentalmente, formou essa base da cultura ocidental, racional, né? Que depois a gente, né, ao longo da história, formou exatamente as grandes navegações, as pessoas começaram a sair dos seus continentes, dos seus locais, para se expandir, né? Hoje é isso, hoje a gente consegue, felizmente, ter uma aula, mais uma vez, né, online, por uma tecnologia, por uma ciência, e a base disso veio dessa filosofia, né? Dessa filosofia racional. Tá? Então, inicialmente é isso. Aqui. Então, a origem, né? Os conceitos iniciais, né? Então, o significado dessa origem do mito, né? Vinha do dizer, conversar, contar, anunciar, nomear, né? Trazer essas questões de explicar o porquê que o mundo era dessa forma, né? Então, era baseado exatamente nisso, nessas narrativas mitológicas, tá? E aí vem a razão, né? Então, trazer de forma racional, substituindo esses elementos divinos, no caso, as mitologias, as histórias, né? Então, tinha lá o deus do sono, né? O deus da noite, que trazia o sono para as pessoas dormirem. O deus o Zeus se indignava, aí tinha os raios, as chuvas, o sol, né? O deus da morte, né? Então, tinham vários elementos que, de alguma forma, explicavam um pouco sobre a vida cotidiana, a vida mundana, principalmente na Grécia Antiga. Tá? E aí veio esses elementos, no caso do mundo natural, ar, terra, água, fogo, começam alguns filósofos a tentar entender isso. No caso, os cientistas, né? Não eram chamados cientistas, mas esses filósofos trouxeram essa base para a ciência, né? Trouxeram a base para outras ciências, inclusive. Tá? Então, esses caras, eles conseguiram começar a pensar de forma sem os deuses. Tá? Era essa a ideia. Bom, e aí existia esses dois pensamentos, né? O pensamento mítico e o pensamento filosófico. Então, as diferenças que tinham era exatamente isso, né? O mito narrava o passado, né? O passado dos deuses, né? Trazia os mistérios do porquê aquilo ali, né? Justificavam as ações dos deuses. Por que aconteceu determinada situação, né? Um ato talvez natural do planeta, né? Tinha uma explicação mitológica sobre aquilo ali.
Tá? Então, esses mistérios, essas contradições eram, de alguma forma, criadas, essas historinhas, para explicar exatamente isso. Esse mundo, né? Esse cotidiano do mundo grego, certo? Para quem viu, eu pelo menos vi na época de criança, né? Mas a história do Hércules, né? Explicava um pouco isso, que o Hércules é até meio que uma forma mais como é que eu posso dizer assim, mais lúdica de explicar, né, o que é, uma forma de uma animação, de um desenho da Disney, que explica exatamente um pouco do que era essa mitologia. Tá? E a filosofia em si veio para explicar o quê? Exatamente o presente, né? Então tira um pouco dessas contradições, desses mistérios e busca as respostas racionais, certo? Então a base da filosofia vem disso, da racionalidade, o racional. A palavra-chave é a razão, né? Óbvio que os outros filósofos, né, eles vieram a partir essa ideia das outras ciências, das outras formas de pensamento, a base vem desses caras, tá? E aí só para comparar, né? Então as narrativas do mito, narrativas não, a comparação entre o mito e a filosofia, né? Então as narrativas fantásticas da mitologia, né? Os deuses, os cosmos, as coisas do mundo se baseiam na emoção e na imaginação. Admite contradições, né? Então tu questionava e ok, né? De alguma forma se tinha essas contradições que não explicavam às vezes, né? Utiliza elementos superiores ao homem, deuses, titãs e outros, né? O narrador, a autoridade, é o intermediário entre o humano e o divino, o sacerdote, o mago, o poeta, o oráculo, explicando sobre isso, né? E a sociedade, no caso, acreditava, tinha uma crença no narrador, naquele que contava a história, né? Devido, óbvio, à autoridade que ele se tinha, religiosa, espiritual, que ele representava. A filosofia já vem da ideia do racional, né? Da onde vêm as coisas, da ordem do mundo, né? Se baseia no argumento racional, os logos, né? Que eu não acabei não mostrando aqui até a imagem dos logos, né? Mas não existia essas contradições, não admitia essas contradições, né? Então ali, se A é igual a B, A não pode ser ao mesmo tempo diferente de B, né? Então esse raciocínio lógico que não fazia sentido. E aí começa o entendimento desse processo de elementos, né? A água, a terra, o fogo, o ar. O narrador é o filósofo que busca na razão explicar os fenômenos, né? Principalmente o quê? Os fenômenos da natureza. Tá? E aí, claro, a água, o ar, né, o fogo, começam, a terra, né, começam a ser questionados, né? De onde veio o sol? De onde vem a lua, as estrelas? Começam a pensar sobre isso, né? Então, o questionamento da filosofia inicia o nascimento das ciências, né? Então, principalmente sociologia, geografia, física, química, matemática, começam a vir dessa filosofia, desse questionamento, dessa razão, dessa racionalização. Bom, e aí tem o processo, né? Os pré-socráticos. Então, os pré-socráticos são classificados exatamente por quê? Porque vieram antes de Sócrates. Sócrates é o principal, é o grande pensador, é o cara que conseguiu, de alguma forma, solidificar, manter uma base sobre sobre essa filosofia. Trouxe a filosofia e introduziu, no caso, não foi eu que introduziu a filosofia, mas, digamos, concretizou que a filosofia fosse na época, certo? Então, os pré-socráticos trazem essa transição, né, de sair do mito e ir para a razão, certo? Então, traz essa exploração entre o caos e a ordem, né, traz a ideia do mundo, né, de um mundo novo, fora das mitologias, né? Trazem a explicação desses elementos naturais, já falei, ar, terra, água e fogo, né? E, claro, não é mais os deuses como centro. No caso, o centro seria nós, o homem, né? Então, a reflexão sobre a natureza e o papel humano no universo, né? Então, a reflexão, nós somos as pessoas que pensam sobre isso. Não são mais os deuses, né? As explicações vêm a partir de nós, não vêm pela mitologia, pelos deuses.
certo? Essa é a ideia. E aí, Tales de Mileto é um exemplo, né? Acreditava que a água era o princípio fundamental de tudo. Então, ele começa a pensar sobre a água. O que, que é essa água? Por que, que, né? De alguma forma, quais são os elementos? O que, que faz parte dessa água? Começa a partir disso tentar, né, pensar o planeta, o mundo em que ele vive, tá? O Descartes, né? Ele traz essa ideia da aí a gente é importante, né? O Descartes não fez parte dos pré-socráticos, né? Eu só estou trazendo alguns filósofos durante, né, que fizeram parte de toda, no caso, a ideia de mundo que nós temos, né? E o Descartes foi um dos que trouxe essa questão da filosofia, um dos filósofos, né? Ele também fez parte, não fez parte no caso desses grandes filósofos, mas ele não fez parte dos pré-socráticos, certo? Então ele traz ali a filosofia é o estudo da sabedoria, certo? Então ele diz que é a busca do conhecimento perfeito, o uso prático na vida. Tá? Então ele traz essa questão da invenção, das artes, né? A questão do cartesiano, da discussão, né? Como de alguma forma nós podemos melhorar o mundo, né? A partir desses pensamentos. Tá? Então saber, né? Filosofia é ter sabedoria para o Descartes. Essa era a ideia dele, a característica do Descartes, né? O Kant já vem depois do Descartes, né? Então ele traz esse conhecimento que é a razão, né? Ela é adquirida a partir dela mesma. E aí é importante, né? Ele trazia essa ideia da felicidade humana, né? Da questão coletiva, né? Então ele dizia assim, o que seria a ética, o que seria a felicidade? Então, se as pessoas dissessem num coletivo, num grupo, grande grupo, se a sociedade pensasse que felicidade fosse algo, né, dissesse em algo em conjunto, ele acreditava que aquilo ali seria felicidade. O que seria ética? O que seria moral? Várias coisas que, de alguma forma, hoje nós temos no nosso cotidiano, vêm dessa base do Kant, né? Então, ele traz essa ideia do coletivo, principalmente, né? Promovendo, óbvio, a felicidade das pessoas. Então, saber filosofia, além disso, é saber, é ter felicidade, né? Ter a felicidade. Então, o que é certo, o que é certo fazer e o que é errado, né? Então, eu falava assim, matar é certo. Se as pessoas, de alguma forma, acreditavam, grande parte delas acreditavam que aquilo fosse certo, era certo para o Kant, né? Então, ele tinha algumas questões que eram muito mais coletivas do que propriamente individuais, né, da individualidade das pessoas. Tá? E o outro é o Marx, né, que depois, lá no século, principalmente século XVIII, né, ele traz essa ideia da filosofia como transformadora do mundo, né, transformar o mundo. Né? Então, ele tentava ver que, a partir da filosofia, nós podemos promover a justiça, também a felicidade para as pessoas, né? Então, a questão social, né, do trabalho, a questão do dinheiro, a questão de como as pessoas, o bem-estar social das pessoas, né? Tentar entender como podemos usar a filosofia para mudar o mundo ele não é igual, né? Mas tentar ser um mundo igual. Essa é a ideia do Marx. Tá? São um dos grandes filósofos, né? E o Spinoza, né, que a filosofia de alguma forma era acessível a todos, mas de alguma forma também era necessário um trabalho, né, um caminho árduo e difícil, certo? E para que a gente entendesse essa filosofia, no caso, o objetivo da filosofia, traríamos a liberdade e a felicidade. Então, se soubéssemos filosofia, conseguiríamos interpretar, entender melhor a realidade que vivemos. Era essa a ideia do Spinoza. Tá? E aí o Spinoza tem essa questão da individualidade. Né? O individual alcança a liberdade. A individualidade consegue fazer com que nós tenhamos a autonomia para poder pensar sobre o mundo que vivemos, essa realidade. Mas, óbvio, sempre tentando, com a filosofia, entender, pensar, interpretar essa realidade, certo? Era essa ideia do Spinoza. Esses são alguns filósofos importantes, existem outros vários, que a gente vai falar um pouco agora sobre eles, mas que pegam principalmente essa parte pré-socrática e a parte do Sócrates, né? Que foi um dos principais. Sócrates, Platão e Aristóteles
foram esse início, essa base da filosofia clássica, que depois vem Descartes, depois vem o Marx, tá? É isso. O Spinoza também, tá? E aí, a Marilena Chauí, que é uma professora da USP, né, filósofa, né, traz essa ideia, né, das contribuições que nós podemos ter em relação à filosofia, né? Quais são as contribuições que a filosofia nos pode ajudar, né? Abandonar essas questões de ingenuidade do mundo, né? Não ser ingênuos em relação ao mundo, aos preconceitos que nós temos em relação ao nosso mundo, né? As ideias que, de alguma forma, dominam a nossa sociedade, né? Então, o que é, né, a questão do trabalho? A gente tem que a discussão que está tendo agora sobre, a gente está falando sobre a escala 6:1, né? Então, o que isso, de alguma forma, a questão é só trabalhar, ganhar dinheiro, é ter relações com os filhos, com a família, com os amigos. O que é isso, né? A Marilena Chauí traz essas discussões e como, de alguma forma, a filosofia nos faz entender isso. Racionalizar, trazer a razão, né? Questionar o que está acontecendo no mundo, né? Refletir sobre as criações humanas, as artes, as ciências, a política, né? A filosofia é a base da ciência, né? Podemos dizer. Tá? E, claro, buscar essa liberdade, buscar essa felicidade. Então, a reflexão é, a partir da Chauí, essa filosofia ela é utilizada no dia a dia, ela é útil para o dia a dia, né? E por que ela é utilizada, né? Então é importante nós termos a filosofia, nos perguntarmos, nos questionarmos sobre o mundo, né, lá fora, né? E aí se a gente for pegar história, geografia, sociologia, é exatamente esses questionamentos, né? Dados, imagens, gráficos, tabelas, né? Coisas que vão colaborar para a gente entender que nós erramos e que podemos acertar no futuro, certo? Opa, peraí que eu errado aqui. Então vem aí, a partir daí, a história da filosofia, tá? Então, só para que vocês entendam, né, principalmente nessa Grécia Antiga, existiram esses períodos, né? Período homérico, arcaico, clássico e helenístico, tá? Houve momentos históricos, né, dessa filosofia, mas o mais importante agora é entender o que fez ter essa introdução, que eu já falei, dos pré-socráticos, Sócrates, e depois vindo os outros filósofos, tá? Mas principalmente esses clássicos, que são Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Principalmente Platão, certo? Então, a filosofia pré-socrática inicia nessa Grécia arcaica, né, que vem nesse período aqui do século 8 antes de Cristo, certo? E aí ele falava exatamente sobre isso. Começo a pensar sobre essa ideia do racional, né? A ordem do mundo, a cosmologia, certo? Então a palavra razão, a razão, a linguagem, as normas começam a ser importantes para essas tiradas da mitologia, como eu já tinha falado, né? Por explicações naturais e racionais. O que é essa natureza, né? Entender os fenômenos que acontecem nessa natureza. Cai um raio, tentar explicar isso, né? Começou a chover, explicar por que chove, né? Então, essas questões da natureza, os ventos, né, o sol, a lua, as estrelas, tentar explicar isso. Começa essa filosofia pré-socrática, tá? Não é um Deus lá que pinta as estrelas, não é um Deus que faz nascer o sol, ou o Deus do céu, do sol, né? Não é um Deus que vai lá, hoje eu tô afim que chova aqui, vai lá e faz chover. Não. Vamos entender como a natureza funciona, certo? Essa era a ideia. Então, os pré-socráticos colaboram para esse processo, tá? Então, Tales de Mileto é um dos caras, e é muito importante que essa revisão, ela traga lá no apostila, né, no PDF de vocês, não sei se vocês imprimem ou não, mas tem vários ali. E aí eles explicam as características de cada um. Eu só vou passar, mas a ideia é que eu vou passar, vou falar um pouco desse pensamento de cada um desses filósofos, né? Mas a ideia é que a gente entenda que é um processo, né? Esse processo da filosofia. Então, os pré-socráticos são os primeiros a quebrar um pouco dessa mitologia. Depois vem
E a base dessa filosofia vem do Sócrates, né? Por isso, pré-socráticos, depois o Sócrates, né? E aí depois vem os novos filósofos, né? Que inclusive temos ainda hoje, certo? Já dando a base para as novas ciências, certo? Então ali, o pensamento central do Tales de Mileto, né? É isso, né? A água é o princípio primordial de tudo. Então a água para ele era o elemento importante para esse entendimento do mundo, certo? Então, a origem do universo se dá através da água, né? Então ele explicava tudo baseado nesse elemento da água. Definiu a Terra como um disco flutuante sobre a água, né? Então era explicar, ele começou a tentar trazer essa filosofia de forma a entender esse processo, tá? E aí, óbvio, né? Das ciências babilônicas e as ciências egípcias. Ele se baseou nesses estudos que já tinham sido feitos em outras sociedades, né? Sociedade egípcia e sociedade babilônica, certo? Que já era uma base dessas ideias, né? Os egípcios não construíram pirâmide na loucura, né? Eles simplesmente pensaram, raciocinaram, tentaram entender. Tinha matemática, tinha física, né? Tinha química, tinha as ciências de alguma forma, né? Só que não dava esse nome, ciência, né? Não era a base ainda, não era um nome dado ainda. Tá? O Anaximandro, ele traz essa ideia do infinito, né? Então, o universo seria composto de água, ar, terra e fogo, né? Então, essas derivações, né? Os elementos, né? A Terra é um cilindro achatado. Ele começava a explicar o que era isso, né? Os astros são luzes de fogo visíveis através de aberturas no céu. Era essa a ideia desses filósofos, né? E é muito engraçado que, se a gente for ver as imagens aqui, eles são muito parecidos, né? Os filósofos são parecidos, né? Uma barba, cabelinho mais curto, então às vezes parece ser o mesmo, mesma pessoa, mas não, são filósofos diferentes, tá? O Anaxímenes, ele traz exatamente o quê? A explicação baseada na condensação e rarefação, né? Então a Terra é sustentada pelo ar, né? O ar dá origem ao estado sólido, líquido e gasoso. Então eles começam a isso. Um é água, outro é ar, outro traz outros elementos, né? Então eles começam a entender essa natureza, tá? E de alguma forma, querendo ou não, eles estão certos, né? Claro, tinham questões totalmente erradas ali, né? Mas é isso, né? Se a gente for falar sobre o que seria a atmosfera, o que seria a litosfera, né? O que seria a biosfera, né? Então, tudo isso colabora a hidrosfera também, né? Então, são elementos que compõem o nosso planeta, né? A formação do nosso planeta. Se a gente for estudar geografia, traz exatamente isso, certo? Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, né? A matemática, certo? E não só isso, né? Mas traz exatamente os números como essência da realidade. Então começou a ter essa ideia, né? A ligação da música, da matemática, dos cosmos, né? Os acordes musicais, a harmonia, a ordem do universo se baseando nas relações. Então Pitágoras começou, né? E até hoje a gente consegue, né? Na matemática principalmente trazer essa ideia, certo? Então, é isso. Começa esses caras a questionar sobre o mundo, essa ideia da rotina na Grécia Antiga. Tá? Parmenides, né, ele traz essa ideia do ser, né, do infinito, né? Então, a ideia da razão, né, a lógica, começam também aí, né? Não só esse cara, né? Outros, mas os principais são esses, tá? Então, é isso. Estou trazendo basicamente as principais ideias desses filósofos, certo? O Zenão de Eleia, então, traz, que era o discípulo do Parmenides, né? Traz essa ideia do quê? O movimento é impossível. Então, exemplo da flecha que nunca chega ao destino, né? Então, ele começa a tentar entender esses movimentos que, de alguma forma, às vezes, não faziam sentido para as pessoas, né? De que forma? Qual é o vento? Aí depois, claro, mais para o futuro, a gente começa a entender a gravidade, começa a entender outras coisas que a ciência, a física explica, né? A primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, né? Então traz essas ideias
da filosofia. Esses caras questionando. Demócrito, né, então, fala sobre o átomo, né, então uma questão da química, da física também, né, então ele fala, o universo é composto por átomos que se combinam infinitamente. A alma também seria composta de átomos leves e redondos. Então já tinha uma ideia da existência, né? Da onde nós, como nós nascemos, quem são essas pessoas, essa alma. A morte é a dispersão dos átomos da alma, né? Então quando morremos, esses átomos dispersam, né? Então era essa a ideia desses caras, tá? Então, quais foram as contribuições dos pré-socráticos? Né? Primeiro, né, traz essa ideia da ruptura com o pensamento mítico, eu já tinha falado, né? Traz a origem do pensamento científico das ciências e filosóficas, né, da filosofia, né? E aí a gente faz essa reflexão, né? Como os pensamentos dos pré-socráticos influenciaram a nossa visão do mundo atual, né? Que continuam influenciando, né? Como podemos aprender essas ideias do universo e a razão, né? Então, a gente vai na escola, a gente começa a entender, para quem vai para a escola, né? Lá no início, como é que funcionou inicialmente, como é que a gente começa essa ideia de mundo, de sociedade, de como nós vivemos, como nós relacionamos, como é que funciona a sociedade atual que nós vivemos, tá? Essa era a ideia dos pré-socráticos. E aí vem essa questão da metafísica, da lógica, da dialética, tá? Então, são três conceitos importantes. Então, a metafísica é o estudo filosófico sobre o mundo físico, né? Investigando o ser e a realidade das coisas, tá? Então, o ser é único, eterno e imutável, tá? Estabelece o princípio da não contradição. Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Aquilo lá que eu já tinha falado, né? O A ser A, ele é A, ele não pode ser B. Né? Não pode haver contradições. Né? Então, ao mesmo tempo. Então, se o A é A, ele se mantém A, ele não é B. O B, sendo B, ele será o B. Ele não pode ser A. Né? Então, isso era a ideia da metafísica, certo? A lógica, né? Então, estudo do raciocínio válido da estrutura formal dos argumentos. Começa aí o processo da discussão também das contradições que a lógica nos traz, né? Mas que aplicam a partir do quê? Do raciocínio lógico, né? Da ideia da filosofia, da argumentação, da ciência. Tá? Então, metafísica, lógica e a dialética, só que a dialética a gente pode ir para o lado mais voltado à política, mais voltado à questão humana das relações, tá? Conflito de ideias, confronto de ideias, tá? Para alcançar exatamente essa verdade. A metafísica e a lógica tem essa voltado para essa física, química, matemática. A dialética já vai para o lado da argumentação, né? Da forma como argumentamos, nos relacionamos, nos confrontamos as ideias, certo? Não que não tenha relação, todos eles têm relações, tá? Então, o Parmenides, ele traz exatamente essa que eu já tinha falado, né? Então, esse mundo que, de alguma forma, ele traz o mundo que é sensível e ilusório, apenas o mundo inteligível e real, trazer essa questão racional. Tá? Então, ele traz a lógica dedutiva com métodos de pensamento. Ser e pensar são equivalentes. O que pode ser pensado, de alguma forma, existe no mundo real. Né? A verdade é alcançada pelo raciocínio lógico, não pelos sentidos, não pelo subjetivo, o que achamos. Né? Traz essa ideia. Tá? Então, fundamentou a filosofia ocidental ao estabelecer que o pensamento lógico sustenta a investigação da metafísica. Então, começamos a estudar isso. Começamos a estudar o pensamento lógico. Tá? A dialética vem exatamente já trazendo do Parmenides, né, que depois, lá no século XVIII, século XIX, o Marx e o Hegel traz essa ideia, né, da discussão da dialética. Tá? Então, o que é a dialética? É a arte do diálogo. A arte do diálogo para fazer, de alguma forma, a argumentação, né? O argumentando para definir e distinguir os diferentes assuntos, né? Quais são esses assuntos? Depende, né? Depende do que vai ser argumentado. Mas uma discussão, de alguma forma, racional, com argumentos válidos, né? Com a base racional, sem essa ideia ontológica subjetiva. Né? É através dessa contradição, no caso,
contradição ao movimento que se tinha, né, da filosofia que é clássica, né, que já é traz essa base, né, mas a contradição ao movimento clássico é o que o Marx traz, tá? Então, a luta, né, questionar, ser crítico sobre o mundo faz nós trazermos mudanças para o mundo, certo? Era essa a ideia. E aí vem a lógica da filosofia, né? A ciência do raciocínio válido, analisando as formas de argumentação. Então, existem os tipos de raciocínio, né? A dedução. Então, as conclusões são necessárias a partir do quê? Do que já veio antes, das premissas, tá? Então, é deduzir. Eu estou deduzindo daquilo que eu já entendi, daquilo que eu já vi. O indutivo traz exatamente o quê? A partir daquilo que eu observo, né? Então, eu vejo algo e observo, eu vou induzir que, de alguma forma, aquilo ali seja isso, uma coisa. O que depende do que for, certo? Mas há essa indução, né? Eu vou induzir a generalização, no caso, o que as pessoas, de alguma forma, acham, observam, eu consigo induzir que aquilo ali é isso, né? Então, estou vendo uma árvore, cada pessoa vê essas árvores, realmente tu vê essa árvore? Sim. Essa generalização baseia-se na observação desses diferentes tipos de ângulos, certo? Então, ali, argumento válido é o quê? É a premissa 1, todos os homens são mortais. A premissa 2, o Sócrates é homem. Então, conclusão, Sócrates é mortal. Então, se todos são mortais na premissa 1 e Sócrates é homem, todos são mortais, né? Se o Sócrates é homem, outros são homens também. Então, de alguma forma, ele é um ser mortal. Todos vão morrer, né? Trazendo essa ideia das premissas do que vem antes, certo? Era essa a tentativa lógica da filosofia, tá? Atenas, então, traz essa ideia de sociedade, né? Então, começa as ideias do quê? Das como a sociedade começa a se organizar, né? Então, ali, a sociedade tinha as ideias dos escravos, dos estrangeiros, né? De qual era a participação de cada um na sociedade, né? Que, de alguma forma, traz depois, né, a base para essa democracia que nós temos hoje, né? Então, ali, ó, em Atenas, trazia exatamente, os atenienses participavam, né, dessa democracia, da ateniense, no caso, né, da cidade de Atenas, né, e o sorteio de cargos políticos para a organização dessa sociedade. O que hoje, de alguma forma, nós temos a votação e as representações nossas vêm do quê? Nas eleições, tá? Então, Atenas buscava isso, certo? Era essa ideia desse momento de sociedade ateniense. Sócrates, e aí viria o quê? O pré-socrático, vem Sócrates como o grande filósofo, né, que trouxe essa ideia voltada a nós, seres humanos, a nós, seres que vivem numa sociedade, e trazendo exatamente o quê? A ética e a moral, né? Então, se a gente fala de administração, se a gente fala se fala de direito, fala sobre trabalho em si, nós conseguimos falar, e sociedade no geral, né? Mas as leis, as normas, as regras que nós temos como sociedade, vêm dessa base, né? Vem dessa base de ética e moral que o Sócrates nos trouxe, tá? Então, o método da ironia, então, questionar, né, revelar essas contradições, né, então, questionar por que isso é isso, né, por que, de alguma forma, as pessoas falam isso, e pegar o que a pessoa fala e ironizar, tentando trazer essa contradição, né, mas tu falou isso, por que tu argumenta dessa forma? Tá te contradizendo. Contradizer através das ironias, né, e trazer essa, dar à luz a essas ideias que exatamente eu falei, né? O interlocutor traz, tá? As pessoas trazem. Esse é o início dessa argumentação. E aí é o que a frase famosa do Sócrates vem do sei que nada sei, né? Se a única coisa que eu sei é que nada sei, né? Então, a base, o conhecimento, ele é diverso, né? É infinito, né? Então, eu só sei que nada sei. Nada sei que o mundo tem várias coisas que eu vou aprender até o final da minha vida, né? Era essa a ideia.
e vou seguir aprendendo até o final da minha vida. Era essa a ideia do Sócrates, né? Então ele começava a trazer perguntas, né? O que é coragem? O que é justiça? Então as pessoas, justiça é isso. Aí davam exemplos. Tá, mas aí, a partir disso, tu acha isso aqui é justiça? Tinham perguntas, né? Às vezes pegadinhas para isso, né? É ou não é? É corajoso isso? É, isso aqui é ser justiceiro? Ou realmente isso aqui é justiça, né? Eram essas ideias do Sócrates, tá? Na mesma ideia do Sócrates, então, pré-socráticos, antes do Sócrates, socráticos, tinha esses caras, os sofistas, né? Que eram esses caras que andavam pela Grécia Antiga, ensinando a persuasão, o convencimento, a retórica, a argumentação das pessoas, né? Então, convencendo, tentando trazer essa ideia de que era possível convencer as pessoas a partir da conversa, do diálogo, né? Essa persuasão. Então, ali, essa questão da defensores da democracia influenciando a classe comercial era exatamente isso, né? Ele influenciou em como seria, de alguma forma, possível persuadir as pessoas a comprarem determinadas coisas. Tá? Sofistas eram isso, eram professores, ensinavam, itinerantes, no caso, andavam por essas áreas, ensinando como persuadir as pessoas. Tá? E qual era a diferença do Sócrates, né? Então, isso é uma característica muito importante. Né? Sócrates buscava exatamente a verdade universal do mundo. Né? Então, o que seria exatamente justiça para o mundo no geral? Né? Então, o que seria essa justiça? Como ela funciona? De que forma ela é? Ele queria uma verdade absoluta, no caso, essa verdade universal sobre o mundo inteiro. Então, a justiça funcionaria para todos no mundo. Né? E os sofistas não. Os sofistas eram usados exatamente, a defesa deles eram apenas de opiniões para aquilo ali. Então, se era discutido sobre a justiça, era de alguma forma para persuadir e convencer as pessoas, né? Então, a diferença dos métodos, né? Então, o Sócrates, ele questionava a partir da argumentação da pessoa. Os sofistas, de alguma forma, também, mas havia exatamente o quê? Essa persuasão baseada na discussão objetiva dele, né? Que era ganhar argumento, né? Então é isso. Um queria a verdade absoluta, universal, o outro queria exatamente o quê? Persuadir para algum objetivo, né? Os sofistas, no caso. Então ali, em relação aos Sócrates e os sofistas, tinham dois tipos, né? O questionador do poder, no caso, questionando essa ideia de poder, de mundo, de justiça, de ética, de moral. O outro era simplesmente um discurso daquela hora, daquele momento, né? Construtor no discurso oficial. Era essa a ideia dos sofistas, tá? Então, às vezes, a gente vê na discussão, por exemplo, debate político, né? Às vezes o cara só fala, às vezes o político fala num debate, né? Falam, e aí usa aquela ideia, né, para dizer, para convencer a população de que ele está certo, né? E aí o outro debatedor fala assim, não vem com esses sofismos, né? Exatamente por isso, né? Por quê? Porque esses sofismos eram como se fosse um malabarismo para convencer as pessoas sobre um tema, né? Sei lá, sobre um tema sobre, sei lá, saneamento básico, sobre emprego, sobre educação, né? Então, às vezes, é só para aquele discurso bonito, lindo, retórico, para convencimento. Isso, de alguma forma, os advogados têm muito isso, né? Para convencer o juiz, né? Às vezes, claro, né, tem que ter essa base, provas e coisas que vão ajudar no argumento, mas os sofismos eram essas escolas, né? Os sofistas, no caso, né? Eram essas escolas que tentavam convencer a partir do discurso, né? O discurso colaborava para essa persuasão, tá? E aí, então, vem Sócrates, e aí vem exatamente o discípulo de Sócrates, que era quem? Platão. Então, Platão, ele... porque, assim, o Sócrates, ele foi...
morto, né? Por quê? Porque o Sócrates questionava muito essa sociedade, principalmente a sociedade da mitologia, e diziam que Sócrates poderia persuadir, inclusive, a, a, a juventude, né, na época. E aí ele foi condenado à morte, né? Então Sócrates teve que tomar e foi envenenado e morto, né? E aí vem 20 anos, né? 20 anos não. O Platão, a partir daí, traz essa ideia do Sócrates, né? Claro, com outras ideias, com outras formas de pensamento, mas e vendo exatamente o que o Sócrates tinha de erros nas suas ideias, nos seus questionamentos, tá? Então, Platão ele começa como eu já tinha falado, né? Os pré-socráticos começam a discutir sobre essa mitologia, né? Nesse processo, né? Dentro desse processo vem o Sócrates que de alguma forma coloca uma pedra e diz, ó, aqui a filosofia já se instaurou, já foi instaurada, né? Vindo desses questionamentos pré-socráticos, dessa razão, dessa racionalização. E aí vem os outros filósofos. O Platão é exatamente esse discípulo que começa a compreender que, olha, de alguma forma, nós precisamos começar a organizar melhor essa ideia da filosofia, né? E ele começa a criar uma academia, no caso, as primeiras escolas, as primeiras universidades para a época, né? Então ele começa lá em 387 a.C., ele funda a primeira universidade desse pensamento filosófico, né? Então morre o seu mestre, que é o Sócrates, e vem Platão, né? Depois vem outros, Aristóteles também, mas traz exatamente essa ideia, tá? Então ele traz essa concretização da filosofia, tá? Esse estabelecimento é instaurar realmente a filosofia como um pensamento racional, certo? E é isso, né? Ele funda a Academia 387 a.C. E a inscrição da entrada vem a partir do quê? A partir dessa ideia de que era necessário ter uma certa sabedoria, né? Para esse pensamento, certo? Então era necessário, pelo menos, ter uma base filosófica, no caso, uma base de sabedoria para poder entrar nessa universidade. Então era meio, de alguma forma, meio que um grupinho, uma panela, né? Platão, certo? Então, ele trazia a ideia, né, da essência, principalmente, de duas formas de conhecimento, né? Então, os sentidos e o conhecimento verdadeiro, o sensível e o intelectual. Era essa a ideia. Ele classificava dessa forma, né? Então, o sensível vem dos nossos sentidos, né? O que a gente vê, né? A forma das aparências, tá? Do que é aquilo que a gente enxerga dia a dia, certo? A aparência das coisas. E o intelectual vem dessa essência do que realmente é, né? O conhecimento verdadeiro, tá? Então, a ideia era essa: superar as aparências. Podemos dizer que já os pré-socráticos já faziam isso, né? Então, tira o que é aparente, vamos ver o que é real, da natureza, do mundo, da vida, da rotina das pessoas, né? Então, o pensamento, no caso, o sensível, deixar de lado. No caso, mitologia lá dos pré-socráticos, deixar de lado. Vamos trabalhar a questão racional, certo? E aí, superar as aparências e buscar a verdade através do pensamento crítico e racional. Tá? Então, ele meio que, como é que pode dizer? Vem os pré-socráticos questionando, né? Vem o Sócrates e coloca uma pedra dizendo, aqui a filosofia se instaurou, né? E o Platão, de alguma forma, ele dá uma lapidada, né? Ele começa a dar aquela lixadinha na filosofia. Ele começa a pensar, olha, esse pensamento do Sócrates é muito importante. Os pré-socráticos, tão importante quanto. Óbvio, né? Que isso foi classificado pré-socrático. O Sócrates, né? Depois, né? Os caras não dizem, não, a gente vem antes, a gente vem antes do Sócrates, nós somos pré-socráticos. Ninguém falava isso, né? Então, o objetivo do Platão é isso, é lapidar essas ideias do Sócrates. Então ele traz esse conceito, sensível e intelectual, né? A obra de Platão, a principal obra dele é a República de Platão, né? Então, ele traz esses diálogos com Sócrates, como mestre dele, né? Inclusive tem uma ideia de que o Sócrates seria o Platão
o Platão e Sócrates seriam a mesma pessoa, tem umas ideias assim, né? Mas preservar essa ideia do Sócrates, né? Essas coisas que, de alguma forma, foram pilares da filosofia, né? E com o tempo as obras refletem as próprias ideias de Platão, né? Então, evoluindo exatamente essa filosofia, tá? Desenvolvendo essa filosofia que veio lá na Grécia Antiga com esses teóricos, esses filósofos, no caso, né? Então, quais eram os principais temas? Ele falava sobre justiça, ética, política, educação e o conceito do mundo das ideias, né? É muito amplo, muito amplo, muito amplo. Então, a obra de Platão, a República de Platão, traz isso, né? E aí o mais conhecido é o mito da caverna. Então, exatamente trazendo o quê? Explicar a teoria do conhecimento e a distinção entre o quê? O mundo sensível e o mundo inteligível. No caso, o verdadeiro pensamento racional. Tá? Qual é o mundo sensível? A realidade percebida pelo quê? Pelos sentidos que engana e limita as pessoas. O mundo inteligível seria a verdade alcançada pelo pensamento racional. Qual é a real verdade? Tá? E aqui a gente consegue enxergar, né? O cara, olhando uma imagem aqui, achando que é essa ideia do mundo sensível, e o cara mostrando para esse cara que não sabe que tem uma pessoa aqui atrás, né? Essa era a ideia do mito da caverna. Tá? Então, o mito da caverna é a sua história. Então, a caverna, prisão onde as pessoas estão acorrentadas desde o nascimento, olhando apenas para sombras projetadas na parede. As sombras é o reflexo distorcido, o sensível, né? Distorcido da realidade. O que é isso? Então, a distorção da realidade, né? Que consideram, inclusive, como verdade, né? E aí, no mito da caverna, há um fugitivo, que ele sai dessa caverna. Então, ele, de alguma forma, se liberta, né? Dessas questões, dessa realidade retorcida, né? Era essa a ideia do Platão, né? E aí ele traz isso, né? Uma pessoa se liberta, sai da caverna e descobre o mundo real, cheio de luz e cores, né? Então ele volta depois para a caverna e tenta mostrar para eles, ó, para os que estão na caverna, dizendo, olha, nós precisamos entender a realidade. Eu sei o que é porque eu saí. E os caras, de alguma forma, não acreditam nisso, tá? Então ali, o mito da caverna, a reação ao mundo real. Inicialmente, o fugitivo sente medo e confusão, depois admira as descobertas e a verdade. O retorno à caverna faz com que ele tenta compartilhar as suas descobertas, né? É rejeitado, chamado de louco e morto por tentar mudar a visão dos demais, né? Então era esse o mito da caverna, né? Às vezes o cara que traz essa ideia, no caso, quem seria esse fugitivo? O filósofo, né? Ele que traz essas descobertas, ele que traz essa ideia de poder trazer a real realidade, né? Era essa ideia do Platão, tá? Qual é o simbolismo, né? Então, a caverna representando o mundo em que vivemos, cercado por crenças e ilusões, né? E aí, pegando a Grécia Antiga lá, as mitologias, né? A corrente simbolizava a ignorância das pessoas, né? Então, as pessoas acorrentadas nesse senso comum, nessa acomodação ao senso comum, né? Do aquilo que falam para essas pessoas. E podemos usar a filosofia, como eu disse, da Xiaoyi falando, né? Sobre esse mundo, tá? E o fugitivo seria aquele que busca a verdade através da razão, superando preconceitos e convenções sociais, né? Então, discutindo isso, né? Ah, mas tem como trazer para 2024, para o mundo que nós vemos? Óbvio, né? Tá claro isso, esse simbolismo da caverna, do mito da caverna, tá? Do Platão. Então, o mito da caverna traz exatamente isso, né? A ignorância coletiva, né? As questões pré-estabelecidas, o senso comum, a rejeição ao pensamento crítico, né? É aquilo que a gente fala, né? Às vezes a televisão, às vezes as informações, às vezes o que políticos, grupos de pessoas acabam falando, a gente acaba acreditando. A gente não tenta ver quais são as ideias ou os diferentes, vários tipos de ideias. A gente só acredita naquilo que a gente fica meio que como se fosse um papagaio, né? Só falando exatamente aquilo que aquele cara, aquela pessoa, aquele grupo fala, né? E aí se faz um paralelo com Sócrates, né? Ele traz
ele foi um dos caras que acabou morrendo envenenado exatamente por questionar ou por provocar essas reflexões, esses questionamentos, em forma de ironia, em forma de tentar ver essas contradições, né? E aí é o que nós trazemos para a atualidade, né? Sociedades que ainda evitam o pensamento crítico, né? Tentar esse pensamento crítico e aceitam de alguma forma as verdades impostas normalmente por um grupo dominante, né? Então traz essas ideias, tá? E aí o mais importante do Platão nesse mundo, né? Então, a ideia do Platão para a filosofia é exatamente isso: libertar o indivíduo das correntes da ignorância, incentivar o uso da razão para alcançar a verdade. Era essa a ideia do Platão. O mito da caverna foi o mais famoso, né? A educação ideal, ela infelizmente tenta trazer essa ideia de não só apenas trazer informações, né? De pensar o mundo através do diferentes tipos de relativamente verdades, né? Então, discutir sobre algo, desenvolver um pensamento crítico, tentando trazer argumentações, né? Essas verdades que, de alguma forma, nós, infelizmente, né, às vezes a gente não tem, professor, né, como hoje, por exemplo, a gente não tem tempo, né, para começar a discutir em sala de aula sobre esses conceitos e como isso, de alguma forma, nos afeta, né? Mas, às vezes, é isso, é uma oportunidade que o professor tem de trazer algum assunto, né? Então, a gente vai falar sobre, sei lá, sobre fake news, né? Ou crenças, né? Então, a gente vai falar sobre traz notícias de jornal, traz notícias, e às vezes esse pensamento ele segue tendo um bem comum, um senso comum, né? Não se pesquisa. Aquilo que está na notícia é verdade, é a verdade, né? É a informação. E aí tem essa questão, né? Da informação, ela é verdadeira, não é tão verdadeira, ou ela é só um recorte da verdade, é um recorte de uma verdade, né? Então, tem tudo isso dentro desse contexto, né? Então, Platão fala exatamente, e aí, por isso ele funda essa universidade, né? Nesse mundo, para que as pessoas comecem a pensar nessa crítica, nesse pensamento crítico, nessa ideia da verdade, tá? Da razão e da verdade, certo? Fechamos aqui, né? Eu vou disponibilizar para vocês os slides, certo? E aí, qualquer dúvida, mais uma vez, mandem mensagem para o pessoal das secretarias que eles vão encaminhar os slides para vocês, certo? Alguma dúvida, pessoal? Não? Não? Bom, próxima aula também não sei qual vai ser, se vai ser comigo, não sei. Mas, assim, o que está nos slides, de alguma forma, está na apostila ali, certo? Então, na revisão, no caso, é isso. Dê uma olhada nos slides, dê uma olhada na apostila, que está tudo certo para a prova, certo? Qualquer dúvida, é isso. Perguntem, use o tempo que eu estou aqui para isso, né? E aí nos falamos nas outras aulas, tá bom? Um bom descanso para vocês, né? Um bom feriado, pré-feriado, né? No caso. Agora, véspera de feriado. E até a próxima, a princípio, certo? Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite também. Boa noite.